Meus amores, vamos agora para a nossa sequência de aula, né? Agora a gente vai tratar especificamente nessa aula sobre o mercantilismo, né? As diferenças entre mecanismo, balança comercial favorável, balança comercial negativa e como esse sistema foi evoluindo ao longo da Baixa Idade Média, tá bom? Mas antes, a gente vai começar a nossa aula, né? Com esse vídeo. Ele é lúdico para a idadezinha de vocês, né? Crianças. Se bem que alguns não querem ser crianças, né? Mas tudo bem, para mim vão ser sempre crianças, mesmo sendo adolescentes. No geral, tá, gente? Diante de tudo que a gente está vivendo, é necessário que às vezes a gente se supere, né? E não veja nada somente pelo lado negativo. A gente tem que ver as coisas que estão acontecendo somente nesse momento, mas tirar o proveito, né, desse momento também. Mesmo sendo difícil para todos nós, tanto para nós professores, para mim professora, quanto também para vocês. Mas a gente tem que se adaptar, a gente tem que entender, né, que a gente vai sair dessa muito melhores, né? Vamos dar muito valor às pessoas, porque nesse momento estamos distantes, e também acreditar que nada é impossível, né? E aí esse vídeo ele retrata um pouco disso. Eu vou me retirar aqui dessa tela para iniciar o vídeo para vocês, tá bom? Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu e crer. Acredite, e nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz que eu vou. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Oh, campeões, Deus dá asas. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Meus amores,
E agora a gente volta aí para nossa aula, né, o vídeo. Ele é da base do YouTube e dá para vocês perceberem, né, o quanto aquele pássaro foi perseverante, né, ele não desistiu, ele queria alçar aquele voo, né, aquele belo rasante, tanto quando ele consegue, ele fecha os olhinhos, né, como forma até de agradecimento pelas grandes dificuldades que ele teve, como nossos também, tá bom? Então a gente entra aí nos teóricos do absolutismo. Nessa questão dos teóricos do absolutismo, é necessário que vocês entendam, né, que cada teórico afirmava alguma coisa, né? Aí na própria tela vocês podem depois escrever no caderno de vocês. Nós vamos ter o Nicolau Maquiavel, né, o grande teórico que vai se transformar depois de ter escrito o livro chamado O Príncipe. Ele fez um livro, tá, meninos? Um livro chamado O Príncipe, no qual ele vai tratar especificamente da condução do Estado democrático de direito, como esse Estado deveria ser administrado. Então, como na época dele tinha muitas monarquias, ele trata esses governantes como sendo os príncipes, né? E trata um pouco dessa estrutura de poder, como os governantes fazem para ficar no poder. Então, a expressão governante aí, ele usava, né, na época dele aí, como sendo reis ou próprio príncipe, tá? Então, ele vai dizer aí, dentre vários que vão elaborar essas chamadas teorias, ele vai dizer aí que o rei deve saber combinar a virtude, né, e a fortuna e não se subordinar a nenhuma instituição, porque na visão de Maquiavel, quando um rei ou um governante se subordina a alguma instituição, ele vai sempre preservar aquela identidade, no sentido de estar governando para aquela instituição, ou estar governando para aqueles públicos, e aí ele vai alertar, porque o rei não pode se subjugar a ninguém, né? Ele tem que governar para um todo, de forma coletiva. Aí nós temos, meus amores, o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes é o cara que vai dizer aí, né? O rei é a única figura capaz de manter a ordem e a segurança nacional. Mas não era só isso que ele dizia. Gente, Thomas Hobbes foi lá ele fez um livro. Maquiavel aí fez O Príncipe, e ele, Thomas Hobbes, também vai fazer o livro também sobre política, né, sobre governança. Esse livro vai ser chamado Leviatã. Inclusive, eu tenho a maior parte desses clássicos, mas não dá para me mostrar, né? E até daria, né? Mas eu teria que pegar lá no carro. No qual, no livro Leviatã, ele vai tratar sobre a condução desse Estado e como nós, seres humanos, nos submetemos a esse Estado, como nós nos comportamos com as regras desse Estado, né? Ele, inclusive, gente, dizia, por exemplo, aí, né? Os homens, no princípio, viviam em estado natural, conhecendo apenas aos seus interesses particulares. Por isso, a vida era uma guerra permanente de todos contra todos, e o homem era o lobo do homem. Ele analisa, né, a ideia do processo de evolução, que quando o homem não tinha a estrutura de Estado, esse Estado aí moderno, o homem guerrilhava com ele mesmo, porque ele não tinha essa estrutura de Estado, de leis, então a lei quem fazia era ele, era cada um por si e Deus por todos. Então, ele vai praticamente dizer aí que no princípio, enquanto a gente não tem esse Estado aqui nacional, que vai ser construído nas bases do Executivo, Legislativo e Judiciário, Estado forte, construção de obras, julgamentos, essa estrutura que hoje nós temos de ter estrutura pública, prédios públicos, serviço privado. Então, antes, na visão de Thomas Hobbes, esse homem, como não tinha essa determinação do Estado de como ele deveria se comportar diante das leis, por exemplo, a escola, nós temos regras na escola, tanto professores quanto alunos, nós temos regras. E aí ninguém pode burlar essas regras, não é verdade? Então, dentro desse conceito, ele vai dizer que, no princípio, quando não se tinha esse Estado que determinava essas regras, o que é que o homem fazia? Ele mesmo fazia suas próprias regras. Se ele olhasse para o outro chamasse de feio, vamos supor, só estou dando um exemplo, tá? E aí era aquela ideia da lei do mais forte, um poderia matar o outro, porque não existia uma regra estabelecida pelo próprio Estado. O Estado não te dizia como tu tinha que agir, não havia um código de direito. Então, ele vai tratar, né, que o homem
é lobo do próprio homem, porque esse mesmo homem que nos primórdios, né, no processo de evolução, ele não tinha regra, não tinha limites, ele fazia suas próprias regras. O Thomas Hobbes vai dizer, né, que é esse homem que se torna o próprio lobo da sua espécie, porque é esse homem que mata o seu próximo, esse homem que faz tudo que é ruim com o próximo. Não é um animal irracional, não é um cachorrinho que faz o mal para o homem, é o homem que faz mal à sua própria natureza. Por isso a esfera, né, do homem é lobo do próprio homem, tá? Thomas Hobbes também, gente, é um desses teóricos do absolutismo, porque ele compara essa ideia, né, do homem ter força muitas vezes contra a sua própria espécie. Ele vai criticar e, ao mesmo tempo, analisar a estrutura desse Estado moderno. Porque o governante, ele impõe a ordem. Até aí, tudo bem. Mas como ele impõe a ordem? Através da força, através, muitas vezes, da repressão, para consolidar-se aí no poder, tá? Então, no geral, ele dizia o seguinte: para evitar a destruição da humanidade, os seres humanos teriam renunciado a todo direito e a toda liberdade em favor de um único senhor, o Estado absolutista. Ele criticava. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai avaliar, ele criticava porque, na visão dele, o Estado determinou o comportamento do homem. E o homem se submeteu ao que o Estado estava dizendo que ele tinha que fazer. O Estado hoje, quando a gente fala de Estado, eu quero que vocês entendam, é o que a gente tem hoje. Leis, tem um Código de Direito Civil, Código de Direito Processual. Então, todo mundo sabe, mesmo que a gente não seja advogado, mas a gente entende um pouco de lei e a gente sabe até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Como também nas regras da escola, a gente sabe até onde vai, porque senão, né, todo mundo sabe o que acontece por conta de regras que existem, né? Só na escola não, estou dando exemplo, tá, gente? Todo lugar tem regras. E aí ele vai criticar o Estado, porque o Estado fez regras, mas não perguntou se o homem queria seguir, se o homem estava de bom grado com as regras estabelecidas pelo Estado. Mas há de se conver, ou convir, né? E quem criou essas regras dentro do Estado foi o próprio homem. Porque antes não tinha essas regras. E aí ele vai dizer que por um projeto de poder, né, as monarquias principalmente, elas fizeram regras. E a partir do momento em que elas fizeram regras, esse homem passou a cumprir essas regras e a se submeter ao Estado. Porque o Estado está dizendo que é errado, então você tem que fazer o que o Estado está querendo, tá? Então, esse Estado que ele está falando é esse Estado que a gente está estudando, Estado absolutista, onde todo mundo deve obediência a um único senhor, né? E quem é esse senhor do Estado, né? É o rei. Porque aqui, gente, a gente está no modelo de monarquias, tá bom? Então, no geral, ele dizia também que os seres humanos que entregavam seu poder a um homem deveria tomar muito cuidado, porque é como se você entregasse toda a sua vida nas mãos de uma pessoa. É a mesma coisa que muitas vezes ocorre quando as pessoas confiam demais num governante, coloca todas as suas fichas naquele governante, o governante não retribui, né, aquele esforço do eleitor. Então, isso significa dizer também, dentro do livro Leviatã de Thomas Hobbes, que o homem se submeteu à estrutura do Estado. E quando ele se submeteu à estrutura do Estado, ele simplesmente entregou de mão beijada tudo o que ele acreditava e ele passou a ficar muitas vezes inerte. Hoje os teóricos são outros, tá, gente? Hoje os teóricos afirmam que por mais que a gente tenha essa estrutura de Estado, todo mundo tem seus direitos adquiridos, todo mundo tem seu nível de cidadania, todo mundo precisa fazer a sua parte para que essa estrutura de Estado dê certo. Para que eu tenha obras públicas, para que eu tenha uma prefeitura que funcione, para que eu tenha uma unidade básica de saúde que funcione, uma escola que funcione. Tem que estar tudo interligado, tá bom? Aí a gente tem o Jacques Bousset, tá? Eles dois praticamente falavam praticamente as mesmas coisas, ele e Jean Bodin, né? No caso do Jacques Bousset aí, ele era um bispo francês, foi o autor também de um grande livro, tá, gente? O livro que ele aí fez, porque cada um desses grandes teóricos do absolutismo, eles fizeram obras que tornaram-se grandes clássicos para estudo da política, né? Filosofia política e para estudar desse conceito de Estado. Ele, Jacques Bousset, fez uma obra aí chamada A Política Tirada da Sagrada Escritura.
porque ele era esse cara que dizia que o rei é detentor de um poder que foi delegado por Deus. Aí a maior parte da população que era muito ligada à religião acreditava que o rei ali era enviado de Deus, e se ele era enviado de Deus, automaticamente tudo que ele fazia poderia ser legitimado porque era em nome de Deus, entendeu? Então, dentro desse sentido, né, ah, ele justificava o poder dos reis por conta do processo de sagração que os reis passavam. Os reis eram sagrados pelos papas, né? E aí, ele em si afirmava que o rei era o representante de Deus na terra, né? E se ele é o representante de Deus na terra, ele não falha. Ou seja, ele não é humano, né, gente? Porque a principal característica do ser humano, da gente, da profedatia e de vocês, o ser humano tem a capacidade de ser falho. O que é ser falho? O que é essa palavra falho? Nós podemos errar. A gente não pode permanecer no erro, mas nós, como seres humanos, somos errados. A gente tem algumas ações que podem ser erradas. A gente não pode sempre errar, periodicamente, mas o erro faz parte da trajetória do homem, para que ele se redima, para que ele faça depois coisas diferentes do que ele fez antes, certo? O direito que o rei tinha nessa época de governar era simplesmente absoluto. A população não podia, no período desses teóricos aqui, a população não tinha direito a nada, no sentido de protestar, não tinha. E aí surge, gente, com ele aí a teoria do direito divino dos reis. O que era essa teoria do direito divino dos reis, tá, gente? É a teoria onde o maior crime que um súdito, ou seja, as pessoas subordinadas ali, desenvolve ou pode cometer, né, vai ser justamente contra o rei. No caso, o maior crime que o ser humano subordinado ao rei poderia cometer era ele ir contra o próprio rei, trair o próprio rei. E aí ele intitulou esse crime como o crime de lesa majestade, né? Então, esse crime chamado de lesa majestade, vocês têm que entender, é um crime no qual as pessoas eram acometidas ou simplesmente acusadas de terem traído o rei, simplesmente porque não faziam as coisas que o rei determinava. Esse absolutismo aí, gente, ele vai encarnar, esses modelos aí vão encarnar o principal sistema da época, tá? Esses próprios pensadores aí vão mostrar muito bem. O próprio rei francês, Luís XIV, era até chamado de Rei Sol, gente. Olha quem é esse Rei Sol. O Rei Sol, o que vai construir o Palácio de Versalhes, que vai idealizar o maior palácio, a maior que tem, inclusive, gente, a maior concentração de espaços, né, dentro desse Palácio de Versalhes. Tem muitos quartos, né, centenas de quartos aí. Ele é gigantesco, tá? Então, a gente precisa entender, esse rei, ele foi chamado de Rei Sol justamente pela majestade dele, né? Ele era tido como um rei que no poder mostrava muita extravagância, gostava muito de luxar. E foi ele que começou essa construção do Palácio de Versalhes, né? Ele, o rei, esse rei Sol, gente, da França, ele vai dizer simplesmente, o Estado sou eu. Então, na visão dele, tudo que dissesse respeito ao Estado era ele. Então, ele se considerava o centro, né, de tudo que acontecia dentro da monarquia francesa. Eu vou ver se eu consigo passar aqui um vídeo para vocês nessa aula, no decorrer dela, para vocês avaliarem a estrutura desse Palácio de Versalhes, tá bom? Meus amores, nesse vídeo, que é do canal de História, vocês vão ver um pouco como esse Rei Sol, na França, que é o rei Luís XIV, que inclusive vai fazer o Palácio de Versalhes, que é considerado o maior símbolo da suntuosidade, né, do enriquecimento, da gastança, né?
porque o povo passava fome, o povo tinha, tinha impostos altíssimos para pagar, a população da França tinha 3 estados, né, porque lá não era dividido por classe. Nós vamos ter aí o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. A maior parte da população, né, pagava um imposto muito grande, que eram os camponeses. Faltava muitas vezes alimento, principalmente o trigo. E era muito triste na sociedade francesa, minha gente. Por quê? Porque já no período de Luís XIV, ele era tido até como um rei conciliador dos 3 estados. Mas ele gastava muito. E a sociedade vai chegar um momento que essa sociedade francesa não vai mais aceitar. Mas não vai mais aceitar por quê? Tá? Porque se a população está passando necessidade, nós não estamos dando Estado, a população está passando necessidade. Então, como é que o governo vai usar os poucos tributos que estão sendo arrecadados para fazer um palácio que vai mostrar, né, riqueza? Vai gastar muito com a construção desse palácio. Vocês vão ver a quantidade de cômodos que tem. Gente, esse palácio, estimula-se que o valor do Palácio de Versalhes, que foi gasto na época para ser feito, hoje, nos tempos contemporâneos, daria para construir um estádio de futebol, uma arena de futebol. Você tem noção o tanto de dinheiro que foi gasto? E a população passando fome, né? Então, vocês vão ver esse vídeo, que é do canal de História, História Tour, e vocês depois vão avaliar como era essa vida luxuosa dentro do palácio. Tia, tá no assunto? Tá no assunto. Especificamente aí no livro de vocês. Só que o livro ele não detalha como era essa vida, né? Ele fala, o autor do livro, ele traz um pouco sobre os gastos que o Rei Sol fazia. Mas olha o que ele fazia, gente. Ele reunia toda a corte, aí dava festa, tudo. Vocês vão assistir agora esse vídeo, tá bom? E a gente encerra a aula com ele. O Palácio de Versalhes começou a ser construído na sua forma atual no reinado de Luís XIV, rei que governou a França entre 1661 e 1715, e que ficou conhecido. Esse palácio é o grande símbolo do poder dos monarcas na França absolutista, além de ser o grande ícone que representa o padrão de vida luxuoso dos reis e da nobreza. O Palácio de Versalhes foi a casa dos reis franceses de 1682 até 1789. Os franceses chamam o palácio de Château de Versailles, que, em uma tradução literal, significa Castelo de Versalhes. No entanto, é importante esclarecer que, na França do período da Renascença, a palavra château era utilizada para referir-se a palácios que se localizavam nas zonas rurais. Para os palácios construídos nos centros urbanos, a palavra usada era palais. O Palácio de Versalhes surgiu como uma residência rural para a caça usada por Luís XIII, rei da França entre 1610 e 1643. Tudo começou quando Luís XIII foi para a região de Versalhes, localizada nos arredores de Paris, para caçar nas florestas. Com o tempo, Luís XIII afeiçoou-se pelo local e ordenou, em 1623, a construção de uma pequena casa de campo. Pouco tempo depois, em 1631, foi ordenada por Luís XIII a reconstrução da casa de campo. Essa obra foi iniciada em 1631 e concluída em 1634. Essa reforma feita resultou no desenvolvimento da base do que é o palácio atualmente. Assim, o que era apenas uma casa de campo transformou-se em um pequeno palácio. Construído sobre antigos domínios de caça de Luís XIII, ele é uma das marcas do apogeu da realeza francesa do grande século de Luís XIV. Em 1682, Versalhes se tornou a principal residência real. Mais que simplesmente o castelo, é um complexo de jardins, reservas florestais e edificações, sendo o castelo a sede principal desse conjunto. Exprime pelo esforço da construção, pelo luxo do acabamento dos equipamentos, pelo esmero do projeto, o ápice da força do absolutismo e anuncia, de certa forma, pela grandeza e magnitude de sua concepção, a centralização do Estado moderno, que só aumentará a partir de então na administração da França. Desde sua ocupação, o castelo se transformou, assim como sua corte, em modelo para muitas outras cortes europeias. Todavia, ainda que copiado ou fonte de inspiração para edificações congêneres, todos os outros são sempre menores.
mais modestos e menos extraordinários que Versalhes. Para que se tenha uma ideia, esse castelo dispõe, entre outros números absurdos, de 11 hectares de telhados, quase 52 mil metros quadrados de pisos, 67 escadas, 2.153 janelas, 700 cômodos. Surpreendentemente, no entanto, o castelo não dispõe de banheiros. Luís XIV decidiu reformar o Palácio de Versalhes em 1661, logo após a morte do seu primeiro-ministro, o cardeal Mazarin. A ideia de Luís era tornar o palácio maior e mais belo. Para isso, contratou o arquiteto Louis Levaux para elaborar o projeto de expansão do palácio. Ao longo do reinado de Luís XIV, Versalhes transformou-se em um gigantesco e luxuoso palácio, tornando-se sede da administração da França e local de festas da nobreza e da corte francesa. As obras de ampliação em Versalhes estendem-se durante todo o reinado de Luís XIV e seguiram mesmo após a sua morte. Foram construídas em Versalhes, durante o reinado de Luís XIV, locais como a Galeria dos Espelhos, o Grande Trianon, as alas norte e sul do palácio e a Capela Real. Fora o palácio propriamente dito, há também a imensidão de jardins, localizada nos fundos da mansão. A construção dos jardins se arrastou por várias décadas. Foi finalizada durante o reinado de Luís XVI. Dois locais de destaque podem ser mencionados: o Laranjal e o Grande Canal. Um dos aspectos formidáveis do conjunto de Versalhes são suas fontes, justo motivo de enorme orgulho do rei-sol. São uma verdadeira proeza da engenharia hidráulica. Para construí-las e fazê-las funcionar, procedeu-se ao desvio e à canalização de vários córregos que formam bacias de alimentação em diferentes níveis e cotas e dão origem a grandes espelhos d'água. Ao todo, são 50 chafarizes com 620 jatos d'água, um débito que chega a 3.600 metros cúbicos por hora, os quais circulam por 35 quilômetros de galerias e tubulações. A genialidade das instalações foi tamanha para a época que até hoje o sistema é original, só demandando os cuidados normais de manutenção. É extraordinário constatar mais uma vez, todavia, que com todo esse esforço de engenharia para a concepção e construção de tantos e tão sofisticados sistemas hidráulicos, não tenha sido prevista nenhuma instalação sanitária nas dependências do castelo. Para explicar isso, não se pode alegar de forma alguma falta de conhecimento. Desde a antiguidade, se produz esse tipo de instalação sanitária. As termas no mundo romano, incluindo portanto a Gália, eram um equipamento urbano quase obrigatório e um dos focos centrais da sociabilidade urbana. Nesses banhos, o conforto era muito grande, com cômodos dispondo de reservatórios com água corrente em diferentes temperaturas. Igualmente, as latrinas com água corrente eram bastante utilizadas na antiguidade romana, ao menos a partir do século I a.C., e não exclusivamente pelos altos dignatários, mas também por uma parcela significativa do resto da população, como atestam as ruínas de Pompeia. A recuperação dos tratados de arquitetura da antiguidade constituía uma verdadeira febre a partir do Renascimento. Continha a descrição e os planos detalhados desses equipamentos e até justificativas para o seu uso e recomendação. O estilo francês, conhecido como classicismo, procurou inspiração abertamente na antiguidade. A arquitetura não fugia a essa regra, e o Castelo de Versalhes foi concebido seguindo a inspiração dos cânones romanos. Entretanto, diferentemente das grandes residências dos nobres romanos, em Versalhes não foram previstas originalmente instalações para banhos ou latrinas. Isso se deve mais a uma mudança cultural que diz respeito à higiene pessoal e coletiva. Ao fazer essa distinção, saltaria aos olhos o fato de que, justamente no momento da construção do Castelo de Versalhes, a higiene pessoal iniciava um longo percurso que a transformaria em higiene íntima. Essa transformação se daria paralela à construção de um novo conceito para a época, de uma esfera de intimidade, que deveria ser resguardada do contato com outras pessoas. Ao mesmo tempo, para que essa intimidade pudesse ser concebida e vivida, havia a necessidade de um novo desenho de espaço, que agora consagraria inéditas áreas e nova compartimentação, as quais exprimiam esse novo valor e essa nova prática social. As ações que transcorrem nos banheiros aí se incluem. Antes de Versalhes, alguns velhos castelos da Idade Média dispunham de uma área dita necessária,
separada dos aposentos e muitas vezes próximas ao criadouro de porcos. Alguns altos personagens da aristocracia utilizavam a cadeira com orifício e pouco depois o penico, mas o hábito de utilizar a rua era ainda predominante no século XVII e em grande parte do século XVIII. O próprio rei Henrique IV, avô de Luís XIV, é descrito como um grande adepto dessa prática. Assim, eram comumente utilizados os jardins, as chaminés e mesmo os cantos dos aposentos dos castelos. Versalhes inicialmente continha os seguintes espaços principais: o grande apartamento real, que consistia em um grande espaço que ocupava, juntamente com o grande apartamento da rainha, todo o primeiro andar do palácio. Era um espaço particular do rei. Porém, Luís XIV achou as salas frias e preferiu ocupar as instalações ocupadas anteriormente por seu pai, ficando o grande apartamento real sendo reservado para as funções da corte. A estrutura deste imenso cômodo baseava-se no formato do sistema heliocentral, com o centro posto no Salão de Apolo. Este apartamento era formado pelos seguintes salões: Salão de Diana, de Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e o de Mercúrio. Cada um dos salões foram nomeados com o nome de divindades romanas associadas a um dos planetas. Todo o espaço foi decorado com estátuas e ornamentos feitos em prata e ouro, tendo sido todo o trabalho efetuado em estilos decorativos italianos. É no Salão de Apolo que se encontra a famosa pintura de Luís XIV, que é bastante reproduzida nos materiais didáticos. Essa pintura dá aquela ideia de soberania e poder. Depois do grande apartamento do rei, vem o grande apartamento da rainha, formado por uma fila de salas. Foi utilizado como residência de 3 rainhas francesas: Maria Teresa da Áustria, esposa de Luís XIV, Maria Leschinska, esposa de Luís XV, e Maria Antonieta, esposa de Luís XVI. Este imenso cômodo consiste em um conjunto de salas enfileiradas que começa com a sala dos guardas da rainha. Lá foi o quarto que aconteceu um combate entre os revoltosos da Revolução Francesa e os guardas da rainha Maria Antonieta, que morreram tentando protegê-la. O Grand Cabinet, sala usada para audiências formais dadas pela rainha Maria Antonieta, a antecâmara, que era o local usado pela família real, incluindo o rei e a rainha, para promover banquetes reais em público, também servindo como uma sala de teatro, e a câmara da rainha, que funcionava como um quarto de dormir de Maria Antonieta, tendo sido invadido por revoltosos na noite de 6 para 7 de outubro de 1789, obrigando assim a rainha a fugir para um corredor secreto que ligava o seu quarto com os aposentos do rei. Depois do grande apartamento da rainha, vem a Galeria dos Espelhos, uma sala conhecida internacionalmente pela assinatura do Tratado de Versalhes em seu interior. Consiste em um grande espaço envolto de espelhos em sua estrutura, tendo o teto em formato de um arco revestido de 17 espelhos que refletem a vista de imensas janelas que o compõem. Tendo sido importado de Veneza, na Itália, os espelhos eram tidos como os mais extravagantes elementos que se podia adquirir na época. O Salão dos Espelhos é também decorado com pinturas que retratavam o heroísmo e as vitórias militares de Luís XIV. Foi nesta sala que aconteceu o evento mais dispendioso do século XVIII. O Baile dos Teixos, um baile à fantasia que o rei Luís XV, fantasiado de teixo, encantou-se com Madame de Pompadour, que estava vestida como a deusa Diana. Mais tarde, ela acabou se tornando amante de Luís XV. A Galeria dos Espelhos possui, no total, 357 espelhos. Elaboradas por Luís XIV, as regras de etiqueta tornaram-se o meio do progresso social da corte francesa, que incluía alguns pontos como: o rei não aceitava ser incomodado, nem ao menos ouvir uma batida na porta, sendo permitido apenas um pequeno arranhão com o dedo mindinho esquerdo em sua porta. Quando o cavalheiro ia se sentar, em frente ao outro, pousando as mãos na cadeira, e suavemente poderia se sentar, pois se fizesse isso de maneira abrupta, poderia rasgar suas calças apertadas. Não era permitido que os homens e as mulheres cruzassem as pernas em público. Os vestidos das damas eram feitos de tal forma que não permitissem fazer ações que não fosse sentar e caminhar. Por esse motivo, elas passavam a maior parte do tempo bordando, pintando, escrevendo cartas e criando seus próprios cosméticos. Assim como as damas da corte, os homens não podiam fazer outras ações a não ser escrever cartas, ler discursos e praticar esportes como tiro ao arco e caça. Não era permitido que as damas segurassem a mão ou abraçassem um cavalheiro, podendo apenas tocar nas pontas dos dedos de um homem ou dar um leve tapinha no seu cotovelo. Em 1833, o Palácio de Versalhes foi transformado,
por ordem do rei Luís Filipe I, em um museu dedicado a todas as glórias da história da França. Oficialmente como museu, tornou-se local de exposição de artigos da história francesa que vão desde o período medieval até o século XIX. Apesar disso, continuou sendo explorado como local de realização de eventos importantes do governo francês. Durante a Comuna de Paris, no começo de 1871, o Palácio de Versalhes recebeu os parlamentares franceses que haviam fugido de Paris. Poucos meses depois, recebeu as delegações da França e da Prússia, que assinaram na Galeria dos Espelhos um acordo que colocou fim à Guerra Franco-Prussiana. No século XX, após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Galeria dos Espelhos recebeu delegações diplomáticas que realizaram a assinatura do Tratado de Versalhes. Atualmente, o Palácio de Versalhes é apenas um museu e é inclusive um dos locais mais visitados de toda a França, recebendo anualmente milhões de visitantes. O palácio permanece aberto a visitantes durante 6 dias na semana. O único dia em que não abre é na segunda. Os jardins e os parques ficam abertos todos os dias. As visitas ao palácio são pagas, mas, de acordo com algumas condições, os visitantes podem solicitar a entrada grátis. O palácio passou intacto pelas lutas sociais e, durante os séculos seguintes, sofreu pequenas modificações. Hoje, Versalhes possui 2.300 peças, sendo 1.000 dedicadas ao museu. O castelo representa uma construção de 63.154 metros quadrados, sendo 23.000 metros quadrados abertos à visita. O Palácio de Versalhes era bastante conhecido pela sua ostentação e riqueza. Alguns historiadores lançaram relatórios que estimavam o custo para a manutenção do palácio. Segundo tais relatórios, esses valores chegavam a consumir exorbitantes 25% do rendimento do governo francês. Porém, muitos historiadores discordam desses relatórios, afirmando que esse número seria inflacionado, a fim de aumentar as extravagâncias da família real, levando assim a uma das causas da Revolução Francesa. A hipótese mais provável é que os custos não ultrapassavam os 6%, tendo uma média geral de cerca de 3,5%. Já com relação ao valor das obras, o debate é ainda maior. Em 2001, historiadores estadunidenses divulgaram um relatório que estimava o custo da obra em cerca de 2 bilhões de dólares, número este discordado por muitos, que mencionam a existência de supostos relatórios financeiros da época, que mencionam um gasto de mais de 60 milhões de livres de ouro, antiga unidade monetária francesa, o que leva a valores entre 12 e 300 bilhões de dólares. Sendo assim, o luxuoso e grandioso Palácio de Versalhes é uma joia da arquitetura e da história francesa, e passear pelos seus corredores e jardins é presenciar e sentir a história. Meus amores, e aí, né, para a gente concluir, Jean Bodin, ele pegou as mesmas teorias aí do Jacques Bossuet e simplesmente continuou esse processo, né, de pregação e de conceitos do qual o rei, por ser enviado de Deus, tudo que ele fazia era justificado. Meus amores, durante essa estada, né, belíssima aí, pelo Palácio de Versalhes, é necessário que vocês entendam que foi no mandato do rei Luís XIV que houve um grande desenvolvimento na França do chamado barroco europeu, né, que a gente também pode chamar de barroco francês, que vai ter umas características também parecidas com o barroco italiano, né, com aquela ideia da renascença. E é ele que, porque ele gostava muito de artes. Pode olhar que no Palácio de Versalhes, quando vocês mergulharam dentro aí do Palácio de Versalhes, porque eu não conheço, né, gente, só conheço pela história, porque eu nunca fui lá. Então, quando a gente mergulha nessa estada aí, né, do canal História, do Danilo, então, assim, dá para vocês imaginarem o tamanho desse espaço, né, o quanto o rei gastou, enquanto a maior parte da população passava nessa cidade. Esse palácio ele era muito menor com o Luís XIII. Então, quando o filho dele assumiu, Luís XIV, ele aumentou o tamanho do Palácio de Versalhes, tanto em largura quanto também em altura, né? Você percebe a estrutura que foi montada e era muito luxo, que vai gerar o grande descontentamento da população. E a partir desse palácio aí, gente, é que a gente vai ter uma onda muito grande de pressões, e a partir do Luís XIV, essas ondas de pressão vão aumentar, e chega em Luís XV, Luís XVI, até que a gente tenha a Revolução Francesa, né? Então, esse barroco europeu, ele vai ter as mesmas características do barroco, como vocês já estudaram, né?
ou quem não estudou vai analisar, e quem puder também vai pesquisar, tá, gente? Do barroco italiano também, tá? Então, as posições, quando a gente fala assim de barroco, quais são as principais características desse barroco aqui? Disposição dos elementos na tela, que sempre estão aí, no caso, os elementos, as imagens, né, os quadros estarão sempre em diagonal, pintados aí. Esse barroco aí é gosto pelas oposições, com acentuado contraste entre o claro e o escuro, e entre a luz e a sombra, tá? Predominância de temas religiosos ou ligados à vida da nobreza ou ainda do cotidiano das pessoas. Então, tudo isso, né, tinha a aparelhagem nas telas desse barroco. Aqui a gente trata um pouco da expansão ultramarina, que não está no assunto de vocês, eu vou pular, tá, meus amores, até a gente entrar aí aqui no mercantilismo, que a gente inclusive vai encerrar com o mercantilismo, mas eu quero que vocês entendam, mercantilismo, mercado, mercado, mercantilismo. Então, o que significa mercantilismo? Abertura dos mercados para acordos comerciais entre países. E nesse período aqui, o mercantilismo ele era via mar, né? Porque ainda não tínhamos essa estrutura de aviões, não tinha transporte de carga. Então, tudo isso era via mar. Então, a gente tem um comércio muito grande, que é um comércio entre a Ásia, a África e a América, onde a gente recebe produtos desses países e também a gente envia produtos, né, para esses países. Isso com o mercantilismo, porque a gente nem era, nesse período bem aqui, gente, o Brasil ainda estava num processo de colonização, porque a gente tem um período pré-colonial de 1500 a 1535, depois a gente tem um período colonial e só no século XIX a família real portuguesa vem para cá. Então, nós temos os mercados abertos somente no século XIX. O Brasil vai ficar completamente distante dos países da América, no sentido de que esses países da América já tinham essa prática do mercantilismo, que são acordos comerciais entre países. Então, quando a gente fala de mercantilismo, mercados, significa essa abertura comercial, né? Então, vamos no geral, tá? Nesse período aqui, há uma modernização dos países europeus com essa ideia de mercado, porque aqui a gente já tem práticas econômicas, e essas práticas econômicas são práticas que vão dar origem ao capitalismo, tá, gente? Essa ideia de dinheiro, de compra, de moeda. Isso vai se intensificar entre o século XV e o século XVIII. Esse mercantilismo vai ser um pontapé inicial para que a gente tenha o principal capitalismo que vem até os dias de hoje, que é o capitalismo comercial. O que é esse capitalismo comercial? É aquele capitalismo que negocia com mercados. Por exemplo, o Brasil compra trigo da Argentina, mas quantas coisas a Argentina também não compra do Brasil? Então, são acordos comerciais. Eu te vendo isso, mas você me vende isso aqui. Tá entendendo? Porque nem tudo nós temos e também nem tudo a Argentina tem. Então, nós temos aí, gente, esses elementos de balança comercial favorável, intervenção estatal na economia, que esses assuntos, como são mais delicados, a gente vai ficar para a próxima aula, tá bom? A gente fica por aqui e até a próxima aula. Beijos!